Vamos lá falar de física moderna, né? Vamos falar de física nuclear. Vamos iniciar falando de radioatividade. Beleza? Vamos lá, tentar decifrar essa parte de radioatividade. Afinal, o que é radioatividade? Radioatividade é a capacidade de certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir estabilidade. A emissão das partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico diferente. Transmutação. Lembre-se, pessoal, a maioria dos elementos químicos são instáveis, né? Então, geralmente, eles buscam a estabilidade para poder ficar bonitinho, comportado ali na sua tabela periódica, né? A maioria dos elementos, então ele vai doar ou receber elétrons para fazer a sua estabilidade. Só que agora a gente vai ver que a parte do núcleo dele também ele busca estabilidade. E aí a gente vai decifrar essa parte aí de radioatividade. Beleza? Então vamos lá. Radioatividade, como tudo começou. Beleza? O pioneirismo de William, tá? Ruther, foi a descoberta do raio-x, mas para isso ele pagou um preço bem caro, tá? E hoje a gente sabe que raio-x é bastante usado. A maioria do pessoal que usa uma fratura já vai direto na parte de radiologia, né? Tirar um raio-x para ver se é a fratura ou não. Então a aplicabilidade dele é muito grande na medicina. Entretanto, tem que ter muito cuidado com esse tipo de radiação, tá? Bom, o que é o raio-x? Raio-x é uma radiação eletromagnética com comprimento de ondas entre um intervalo de 10 a menos 11 metros e 10 a menos 8 metros, ou seja, de 0,1 a 100 âmstros, resultante da colisão de elétrons produzido em um cátodo aquecido contra elétrons de um ânodo metálico. Lembra do experimento do efeito fotoelétrico? É quase que aquilo, só que agora o meu cátodo está aquecido. Beleza? Então, o choque de feixe de elétrons com o anodo, ele produz os chamados raios-x, tá? Por quê? Porque ele sai do cátodo com uma energia muito grande, com dezenas de quilos de eletronvolts, e vai se chocar com o anodo, que é o alvo, e lá vai produzir esse raio-x, tá? Essa é a produção do raio-x. Bom, uma observação simples aqui para vocês, tá? O raio-x, a gente sabe hoje que ele não tem uma origem nuclear. Sua origem, ele vai ser originado do salto quântico. Lembra lá do modelo de Bohr? Quando você tem um elétron dentro do átomo, ele não pode assumir qualquer órbita. Ele vai subir órbitas pré-definidas, que tem níveis de energia correto. Para ele sair de uma órbita que está mais próximo ao átomo e se direcionar para uma órbita onde é mais longe do núcleo atômico, pessoal, ele precisa receber energia, tá? Essa energia ele recebia naquele experimento anteriormente, que ele fornecia calor. Lembre-se que aqui ele aquecia, tá? Aquecia para poder mandar o elétron, então o átomo, tá? Então ele aqueceu, ele recebeu energia e aí ele vai passar de uma órbita menos energética para uma mais energética. Quando ele bateu no alvo, ele fez o oposto, ele saiu da órbita mais energética e veio para uma menos energética. Aí, se ele sair de uma mais energética para uma menos energética, então ele precisou liberar energia. Então, ele libera o chamado raio-x. Pessoal, o cara que iniciou esse tratamento, ele pagou um preço caro, tá? Ele fez um teste nas próprias mãos dele. E segundo consta, né, ele fez uma recomendação, pessoal, que não usasse raio-x, tivesse muito cuidado, porque ele estava percebendo que os dedos dele estavam todos apodrecendo, tá? Hoje a gente conhece que é câncer. Então, quando você vai ao médico, você vê que a pessoa, quem já conseguiu tirar raio-x, ou conversou com alguém que tirou raio-x, a gente vê que a gente fica exposto lá, mas o rapaz que vai bater um radiologista, ele vai, ou a moça, né, que vai bater, ela vai para trás de uma proteção
toda feita, provavelmente parede feita de chumbo, para tirar o raio-x. Por quê? Porque a exposição prolongada a raio-x pode causar várias complicações na pele, inclusive câncer, tá? Então, uma vez ou outra, talvez não seja prejudicial, mas a exposição várias vezes provavelmente vai causar câncer. Por isso, se vocês procurar a profissão de radiologista, até a pessoa se aposenta antes, tá? Com 15 anos, me parece, de trabalho como radiologista, já pode se aposentar por causa da exposição à radiação nuclear. Nuclear não, a radiação, não é nuclear essa aqui, beleza? Então vamos lá um pouco de história. Em 1897, acidentalmente, Becquerel descobriu a radioatividade natural, ao observar que o sulfato duplo de potássio e uranida, tá, conseguia impressionar, ou seja, impressionar de impressão, tá, de marcar chapas fotográficas. Isso aí provavelmente foi acidental, deve ter deixado lá, e depois foi verificar que ficou manchada essas placas, beleza? Essa radioatividade, diferentemente do raio-x, ela vai ter origem nuclear. Além disso, as emissões eletromagnéticas apresentam muito mais energia do que os raios-x ainda. Além do raio-x ter muita energia, mais as emissões de ondas eletromagnéticas são mais energéticas do que o próprio raio-x. Bom, seguindo com esses estudos, o casal Perrier e Maria Curie identificaram urânio, tá? Que era um elemento muito radioativo. E posteriormente eles foram estudar e viram que o plutônio era 400 vezes mais radioativo do que o urânio. Mais tarde, eles observaram que o rádio era 900 vezes mais radioativo ainda do que o urânio. Beleza? Então, cada um aumentava mais a radioatividade. Bom, os modelos atômicos, eles ajudam a explicar a radioatividade. Tá? A gente geralmente vai ter três emissões de três partículas, alfa, beta e gama, tá? Isso naturalmente, com diferente penetrabilidade, ou seja, cada uma vai ser mais energética do que a outra. A alfa não vai ter tanta força de penetrar, vai parar numa folha de papel. Bom, mas a beta já vai conseguir penetrar o papel e vai parar numa folha de alumínio. E a gama vai penetrar a folha de papel, a folha de alumínio, e o só vai parar lá na parede de chumbo. Por isso que quando vai bater raio-x, provavelmente a proteção lá é de chumbo, tá? Então, Rutherford deu uma grande contribuição para o estudo desse tipo de partícula. Por quê? Porque lembra do experimento do átomo de Rutherford, que ele descobriu o núcleo atômico? Antes, acreditava-se que o átomo era uma partícula elementar indivisível, né? O experimento de Rutherford mostrou que não, o átomo não é uma partícula indivisível, dá partículas menores do que um átomo, tá? No século XX, Rutherford criou um aparelho, que você já deve ter visto anteriormente, explicando, né? Para estudar essas radiações. As radiações eram emitidas pelo material radioativo, tá? Contido no interior de um bloco de chumbo e submetido a um campo magnético. Para quê? Para direcionar essas partículas. E por que estava num bloco de chumbo? Justamente para proteger quem estava fazendo o experimento, tá? Uma vez que o descobridor do raio-x já tinha alertado que era muito perigoso estar exposto a esse tipo de radiação, beleza? Então, o aparato mais ou menos aqui, falando para vocês de Rutherford, é esse aqui, uma chapa de chumbo, tá? Aí as partículas eram emitidas. Partículas eram emitidas e passavam por uma chapa aqui, essa chapa de alumínio, tá? E aqui havia um espalhamento, e dentro desse campo havia um campo magnético aqui, beleza? E havia uns desvios para um lado ou para outro, tá? E ele viu que a maioria dessas partículas, que a gente chamava de partícula alfa, elas passavam sem se desviar, passavam direto. Então ele viu e comprovou a existência de um núcleo atômico no átomo. Perfeito? Bom,
Essa foi a grande contribuição de Rutherford. Verificar que a partícula alfa ela não se desviava. Por isso haveria um núcleo que era muito menor do que o átomo. Beleza?